Gente, vamos lá. O que vocês têm que pegar? Vocês mergulharam, talvez, num ambiente mais complexo, né? Porque a gente falar dessas coisas, isso certamente não faz parte do cotidiano teu, né? Na tua simples lida com a Escritura, você senta ali no culto domingo, você não está mergulhado nesse universo mais teórico, mais acadêmico. Mas eu não queria que vocês ficassem impressionados. Vocês não têm que guardar tudo, guardar os pormenores, os detalhes. Não façam isso não, que isso é loucura. Mas vocês podem estruturar didaticamente na cabeça a aula que acabou da seguinte maneira. O movimento renascentista, ele desencadeou, ou ele abriu o caminho, pavimentou o caminho para aquilo que mais na frente foi chamado iluminismo. Então, com o iluminismo, finda o chamado período das trevas e inicia o também chamado Era das Luzes, ou período das luzes. Quando surge o iluminismo, surge também uma nova maneira de pensar cristianismo. Aí veio o deísmo na Inglaterra. E também vai surgir uma nova maneira de lidar com teologia. Isso é chamado teologia liberal ou liberalismo teológico. E o liberalismo teológico trouxe uma maneira nova de procurar interpretar a Escritura, que é o método histórico crítico. O método histórico crítico fez separação entre palavra de Deus e Escritura, entre culto normativo e cano normativo e cano formativo, e passou a criticar a Escritura, ou seja, se valeu de 3 vertentes críticas para lidar com a Escritura, para tentar separar a Escritura da Palavra de Deus ou extrair a Palavra de Deus dentro da Escritura. É a crítica das fontes, a crítica da forma e a crítica da redação. Essas 3 críticas eram usadas como objetivo de buscar a Palavra de Deus dentro da Escritura e dar uma interpretação à Escritura que seja alinhada com o novo tempo que eles estavam vivendo, que era do racionalismo autônomo. Então, o método histórico crítico, ele vai afirmar neutralidade hermenêutica, o que de fato não há, porque eles têm o pressuposto do iluminismo, o pressuposto científico, o pressuposto da razão, para lidar com a Escritura. Então ele nega tudo que é sobrenatural, tudo que é metafísico é negado pelo método histórico crítico, pela teologia liberal, porque eles querem encontrar o fruto por dentro da casca. Eles querem encontrar, dizem eles, a palavra de Deus dentro da Escritura. E quando eles separam isso, eles vão, de certa forma, rebaixar o papel dos apóstolos e dos escritores bíblicos. Então, vocês tendo guardado isso, vocês já entenderam o que é o método histórico crítico, onde ele nasceu, qual é o objetivo dele, né? O que ele postulava, o que ele pretendia, e isso vai abrir mais a tua compreensão para aquilo que a gente vai passar a falar agora. Porque outra coisa que eu quero que vocês nunca esqueçam, todas as transformações culturais, sociais, interferem na maneira como as pessoas interpretam a vida. Não somente os textos, interpreta a vida. E, de alguma forma, nós ecoamos coisas que às vezes nem sabemos nem onde estão suas origens. Nós vamos reproduzindo pensamentos, falas, que a gente não sabe de onde veio, mas vão dirigindo a nossa maneira de pensar. E não pense que você está isento disso, não. Você também é capaz disso. A gente ainda está muito engateando num conceito de cristianismo para a vida. Nosso cristianismo ainda é para o domingo, para a religião, para o céu. A gente ainda não compreendeu um cristianismo para a vida. Como que eu, por exemplo, me enxergo, quem eu sou, o que é o casamento, o que são as relações sociais, de onde vem a minha compreensão dessas coisas. Se ela vem da Escritura
ou eu estou ecoando aquilo que está sendo imposto no pensamento ou na consciência coletiva de uma sociedade. Então a gente está falando de coisas aqui que elas são para a vida, não é só para você e a Bíblia, não. É você e a vida. Agora a gente vai falar a modernidade, deísmo, teologia liberal, método histórico crítico. Que concorria com isso era a reforma protestante, método histórico gramatical, assegurar a inerrância da Escritura, a inspiração total da Escritura, isso tudo eram os reformadores, pensando. Só que paralelo aos reformadores, os pensamentos dos liberais, já que dos renascentistas e depois dos iluministas, o pensamento era a razão julgando a Escritura e não se submetendo à Escritura. Havia na modernidade um conceito de verdade objetiva, de verdade absoluta, de verdade norteadora. E como eu já falei para vocês em outras ocasiões, eles sinceramente acreditavam que a razão autônoma, liberta da religião que aprisionava, era capaz de construir um mundo melhor. O próprio deísmo postulava a ideia de um reino de Deus produzido pelos homens, marcado pelo senso de ética, de bondade, de amor, de moralidade. Tudo isso vinha na esteira do iluminismo. O iluminismo, ele teve o seu fim, ele teve uma duração de 2 séculos e meio, mais ou menos. E no início do século passado, eu sou do século passado, viu gente, como a maioria daqui do século passado. Então, no início do século passado, no início do século que eu nasci em 1962. Eu nasci no início da segunda metade do século XX. E nesse início de segunda metade do século XX, o mundo estava sendo preparado para uma mudança de modernidade para pós-modernidade. E a razão dessa mudança é porque aquilo que a modernidade postulava por meio da razão não foi alcançado. Não houve um mundo melhor, não houve uma ética universal, não houve verdades objetivas dirigindo as pessoas. O que houve foi guerras, o que houve foi pessoas com sérias crises existenciais, né? Então era necessário começar a se pensar de uma outra maneira. A modernidade já não correspondia às necessidades dessa geração que estava surgindo. Então daí essa expressão pós-modernidade, que é uma expressão discutida, alguns negam isso, outros procuram colocar outro nome, mas porque a pós-modernidade é muito difícil de definir. O que é pós-modernidade? O que vem depois da modernidade, né? O que é pós-domingo? Se não me engano, é o Isaías Lobão que fala isso, acho que eu até citei ele aqui. O que é pós-domingo? É segunda, pós-segunda é terça, né? Então até é difícil de se definir isso, e isso talvez seja uma marca da pós-modernidade. Tudo é difícil de definir, não tem nada concreto, né? E é o Bourne, se eu não me engano, que fala sobre sociedade líquida. Como é que é o nome daquele autor? Baumer. E é um livro que eu recomendo, tá, para vocês. Então vamos falar disso agora. Como surge, se vai da modernidade para pós-modernidade. Se aqui era método histórico crítico, aqui ó, racionalismo, ciência, método histórico crítico. Agora, relativismo e nova hermenêutica, nova maneira de se interpretar. E eu quero que você entenda, interpretar não somente a Bíblia, interpretar a vida, a realidade à sua volta. Então vamos lá, venham comigo, que Deus seja conosco, para a gente poder falar isso tudo nesse tempinho que nós temos. Deus seja com a minha vida. Bom, vamos fazer algumas considerações iniciais. Eu vou passar aqui rápido, porque é coisa que eu já tenho falado para vocês sempre. São indagações. Mudanças mentais e comportamentais em determinadas sociedades interferem na interpretação bíblica? Sim ou não? Sim. Devemos nos dirigir às escrituras sagradas trazendo os pressupostos dominantes da cultura? Não. Sim ou não? Então
fazer uma pergunta em cima dessa. Vou perguntar de novo. Devemos nos dirigir, a palavra para vocês pensarem é devemos. Devemos nos dirigir às Escrituras Sagradas trazendo os pressupostos dominantes da cultura? Sim ou não? Não. Mas é possível que façamos isso? E quando a gente faz isso? A gente pode interpretar a Escritura fora daquilo que ela quer nos dizer e colocando na Escritura aquilo que a cultura quer dizer? Pode acontecer isso, sim. Claro que pode. Claro que pode estar acontecendo. E muito, né? A ideia é, vamos pensar isso à luz da doutrina da criação. O homem foi criado, como disse a teóloga Márcia, ele foi criado de natureza cultica, litúrgica. Ele foi criado para adorar a Deus, ele foi criado para cultuar a Deus. Está no cerne do ser humano. E ele é criado dependente de Deus. Quando você estuda a criação, você vai ver nela. Já vou eu aqui fugir um pouco, mas é rápido. Você vai ver na criação uma essência teológica. Ou seja, a criação conhece a Deus. Por isso que o Salmo 19 diz que uma noite faz declaração, outra noite. A criação conhece o Criador. É teológico, conhecimento de Deus. Tem uma relação religiosa. Depende de Deus. Há uma dependência da criação com o Criador. Há uma dependência disso. Tem uma relação normativa. Ou seja, a criação não tem suas próprias normas. Quem estabelece as normas da criação é o Criador. Tem uma natureza teleológica. O que é isso? Palavrão é esse? A palavra telos, que quer dizer desígnio, propósito. Então a criação tem um propósito. E não é o propósito da criação, é o propósito que o Criador colocou nela. O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com a aula? Essa estrutura que eu falei rapidamente para vocês aqui, vocês podem tocar para toda a vida de vocês, tá? Como é que você vê o casamento, por exemplo, de forma teológica, de forma religiosa, de forma normativa, de forma teleológica? Então, no meu casamento tem que se conhecer a Deus, tem que se depender de Deus, tem que viver nas normas de Deus e para o propósito de Deus. Aí você aplica tudo que Deus criou. Deus criou o tempo? Então coloca esses pensamentos na tua administração do tempo. Deus criou as relações sociais? Sim. Deus criou o trabalho? Sim. Então o trabalho tem que ter esses elementos nele, né? Isso ajuda muito você a viver melhor e conviver melhor com os outros. Não que você vai viver perfeitamente, porque você tem natureza pecaminosa. Mas nesse segundo ponto que eu falei para vocês, é que o homem tem uma natureza, a criação tem uma essência religiosa. Esse é o sentido de essência cultica, essência litúrgica. É criado para adorar a Deus, criado para adorar. Só que o que aconteceu com o pecado? O pecado trouxe morte. E morte, do ponto de vista bíblico, é separação. Então, a criatura se separou do Criador por causa da queda. Então, pensa comigo aqui. A criatura se separou do Criador. Mas essa essência religiosa e litúrgica da criatura foi banida? Não. E como que ele desenvolve essa natureza religiosa se ele está separado do Criador? Ele cria seus deuses. Quando o sujeito está separado do Deus que se revelou na Escritura, ele vai criar os jeitos dele de interpretar o seu Deus dentro da Escritura. Isso acontece com o método histórico crítico e isso vai acontecer muito na nova hermenêutica que a gente passa a analisar agora. Mas essas perguntas são interessantes. A interpretação da Escritura deve ser ajustada às imposições culturais, visando um diálogo harmonioso, ou seja, eu submeto à Escritura aquilo que está sendo imposto culturalmente, socialmente, para que possamos dialogar. Sim ou não? Não. Mas a gente está no impasse, porque a gente tem que dialogar. Como seria isso? As novas ênfases e abordagem, essa
quarta pergunta aqui é fundamental. As novas ênfases e abordagem podem nos fazer reconhecer erros e corrigirmos nossas interpretações? Sim. É vital isso. Muito importante isso. Aí eu faço mais perguntas aqui. Será que existe neutralidade hermenêutica? O que eu disse na aula primeiro? Não. Se não existe neutralidade hermenêutica, então existe pressupostos. Certo? A pergunta é, que pressupostos carregamos quando lidamos com a interpretação bíblica? Aí você tem que pensar. O que dirige a tua mente quando você vai para a Escritura? Quando você vai para a Escritura, o que você já tem de pressuposição, né, quando você lida com a Escritura? Porque você pode lidar com a Escritura buscando o que você quer. Você pode fazer isso. Você já tem um pressuposto, uma necessidade intrínseca a você. Você vai para a Escritura e você pode achar isso aonde não está. Porque você está impondo o teu pressuposto sobre o texto bíblico. Então, tenha cuidado com isso. Você pode pegar um texto, eu estou lendo, eu falei para vocês, né? Janeiro a minha leitura é mais pesada, né? Eu estou terminando o Pentateuco. Acho que amanhã eu termino. De uma maneira correta de se ler as Escrituras? Cara, eu leio sempre de forma linear. Início? Eu leio como Deus me contando uma história. E eu vou ler, eu leio de cima para baixo. Assim, no caso, assim. Eu leio de cima para baixo. Não leio na horizontalidade, não. A gente tem nossas tarefas diárias. Cada um vai ter que pegar seu A gente tempo. consegue ler. Quem criou o tempo? Então cabe a você administrar. Ele deu para você administrar o tempo. Ele não criou? Como é que você tem que administrar o tempo? De forma teológica, religiosa, normativa e teleológica. Você tem que usar o tempo para conhecer Deus. Você tem que usar o tempo para cultuar a Deus. Você tem que usar o tempo para obedecer a Deus. Você tem que usar o... Escuta o que eu estou falando, senão você vai se perder. Você tem que usar o culto, o tempo para viver o propósito dele. Então, quando você diz assim, Deus te deu 24 horas por dia. Ele ordenou que você trabalhasse e descansasse. Mas o quarto mandamento, você aplica ele diariamente também. O que é o quarto mandamento? Você vai trabalhar 6 dias, mas um dia você vai descansar. Aplica isso ao dia. Eu te dou 24 horas, você vai ter que descansar e vai ter que separar um tempo para mim. Adão fazia isso no Éden. A narrativa de Gênesis que diz que ele ia, no cair da tarde ele estava em comunhão com Deus. Jesus fez isso, Paulo fez isso, os apóstolos fizeram isso, os profetas fizeram isso. Só a gente hoje que não faz. E quando a gente fala assim, eu não tenho tempo, aí você está falando assim, eu estou desonrando o que Deus criou. Só que isso é na nossa ignorância, né? Na nossa ignorância. Eu não estou sendo a imagem de Deus na administração do meu tempo. Então é essa coisa, gente. Tudo está muito interligado, tudo tem implicações. Nós podemos ter deuses no coração. Por exemplo, se fala assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia porque eu trabalho. Quem está em primeiro lugar na tua vida? Quem criou o trabalho? Como é que você relaciona com o trabalho? De forma teológica, de forma religiosa, de forma normativa, de forma teleológica. Deus criou o trabalho. É simples assim, gente. Quem criou o sexo? Deus. Então, se o sexo é só para satisfazer a tua libido, você vai pensar direito. É para a glória de Deus. Tem que pensar teologicamente. Então, eu estou falando... Ih, rapaz, já falei 4 vezes ou 5 isso, hein? Mas eu só resolvi teologicamente. Outra pergunta. Quais os pressupostos perigosos e como podemos identificá-los? Como lidar com textos cujos conteúdos estejam culturalmente estranhos ao leitor moderno? Eu estou lendo Números lá, por exemplo. Eu li Números, né? Muita coisa estranha para nós ali. Muito estranha, muita coisa que interpretar aquilo requer de mim uma habilidade. Mas como eu disse, eu leio de forma linear e eu sempre procuro olhar de forma vertical, como se Deus estivesse sentado do meu lado dizendo, eu quero te mostrar isso. Não é assim que eu vou, na minha imaginação vai assim. Eu vou lendo. Aí eu estou lendo lá, a estrutura literária hebraica é muito diferente de hoje.
Você vai ver lá, por exemplo, as saídas das tribos. As tribos só podiam sair quando a nuvem andasse. Ponto 1. Para as tribos saírem, tinham que se desmontar o tabernáculo. Para desmontar o tabernáculo, somente os levitas. Dentre as 3 linhagens de levitas, cada um tinha sua atribuição e um não podia pegar a atribuição do outro. As 12 tribos estavam assentadas em torno do tabernáculo, 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, 3 tribos à frente, 3 tribos atrás, com um representante em cada uma. Tinha que sair por ordem. Eu estou lendo aquilo tudo ali. Isso é estranho para mim, né? Eu estou lendo aquilo tudo lá. Aí depois o texto vai dizer que a nuvem andou. Aí quando a nuvem andou, você vê ele saindo exatamente. Eu li aquele texto ali, a lágrima descendo do olho. Falei, meu Deus, tu não nos ordena caminhar antes que a gente saiba exatamente como fazer. Que visão. Aprendi isso em números. A nuvem só andou quando eles sabiam exatamente o que tinha que fazer. A gente erra muito querendo fazer o que nem a gente sabe. Por isso muita gente começa uma coisa e não termina. E quando a gente começa uma coisa e não termina, a gente tá ferindo a imagem de Deus em nós. Porque Deus é aqui. Eu tive um pouco desse entendimento na prova que eu estou para fazer de habilitação. Aí eu falei assim, poxa, eu não entendo nada de carro. Como é que eu vou poder fazer? Eu fui entrou na minha cabeça. Eu falei assim, para isso eu tenho que entender. Claro. Aí eu lembrei da palavra de Deus que Deus está lembrando tudo que você aprendeu. Mas se você não aprender, como é que você vai lembrar? Você pega lá, quando você lê lá Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, conhece. O que aquele texto está me mostrando? Deus trabalhando. Aí quando eu leio Romanos 11, 36, 33 a 36, a profundidade da riqueza, tanto a sabedoria como o conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos, quem foi que conheceu a mente do Senhor para que possa ser o seu conselheiro, quem foi que lhe deu primeiro para que possa ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quando eu leio esse texto, eu não estou vendo Deus trabalhando, eu estou vendo Deus pensando. Eu estou com uma visão de Deus antes do haja luz. Antes do haja luz, havia juízos inescrutáveis. O que tem isso a ver com o que eu estou querendo ensinar aqui nesse ponto da aula? Deus só começa a executar o trabalho quando todo o projeto está pronto na sua mente. É assim. E nós erramos nisso. Casamentos se desfazem porque eles começam sem antes estar pronto na mente. Acabam. Projetos humanos caem por terra por causa disso. E se nós fomos criados à imagem de Deus, nós devemos ser assim. Isaías 46, 9. Eu sou Deus e não há outro comparável a mim. Eu sou Deus que anuncio o fim desde o princípio. Marca de Deus essa. Desde o princípio ele já anuncia o fim. Porque quando ele começa, é porque já está acabado na sua mente. É o que faz você comprar um apartamento num terreno badio cheio de mato. Aqui, o cara sabe aqui, ó, é da área dele. Porque ele vende um apartamento num terreno badio cheio de mato lá, e o cara compra um apartamento lá e ainda consegue visualizar o apartamento. O que é isso? Também que aqui na terra. Quando começar a cavar aquelas sapatas ali, já está começando o que já foi finalizado na mente do idealizador. E assim é para a vida, gente. E quinta pergunta, como lidar com o relativismo e a pluralidade da pós-moderna sem que a interpretação seja afetada? Aqui é desafiador, né? Você não pode negar a realidade à sua volta e você não pode negar a ortodoxia. A escritura é imperativa, ela é única, ela tem uma verdade absoluta e ela agora é interpretada numa sociedade que não acredita em verdade absoluta. Então, como que a gente lida com isso? Eu vou botar aqui o Gary DeMar e o Rubem Martins Amorosi. Eu particularmente gosto do Amorosi nas coisas que ele escreve. E são dois textos. A citação do Amorosi, então, aqui é interessante. A pergunta aqui, o que é pós-modernismo? O sistema é tanto complexo como ambíguo. Mas, basicamente falando, pós-modernismo é anticosmovisão. Eu gostei disso, cara.
Anticosmovisão. Não existe uma cosmovisão dominante. Ele nega a existência de qualquer verdade universal que questiona qualquer cosmovisão. Aqui o Coro ele é irônico, né? O Amoroso é irônico, quando ele diz assim: o que é a pós-modernidade? Resposta: não sei. E tem mais: ninguém sabe. Se soubessem, não a chamavam de pós alguma coisa. Chamavam-na pelo nome. Mas chamam-na de pós-modernidade, porque só sabem até a modernidade. Ele foi irônico aqui. Não sei o que é, pô. E eu acho que isso resume mesmo esse tempo que a gente vive, gente. É muito confuso, é muito difícil. É muito complicado e você vê, eu vejo muitas pessoas verbalizando coisas que têm a ver com esse pensamento pós-moderno, com essa cultura pós-moderna. Nós mesmo podemos fazer isso, pode ter certeza. Embora seja difícil defini-la, a pós-modernidade tem suas raízes em séculos passados. Interessante, né? Ela tem raízes nos séculos passados e se desenvolveu mais explicitamente no século XX, como eu falei para vocês. Mais precisamente ainda depois da segunda metade. Depois das duas guerras mundiais, o mundo entra em questionamento. Tudo isso que se postulava até agora deu em nada, deu em guerras. Então é necessário buscar novos caminhos. E alguns vão afirmar que seu início oficial ocorreu na queda do Muro de Berlim. Se tal acontecimento é fato, então tem um início oficial no início da década de 90. Com a queda do Muro de Berlim, com a quebra do socialismo no norte europeu. É por isso que eles agora estão de olho grande nos países latinos, que o socialismo ruiu na Europa. Então vamos para os latinos. Por que fundaram aqui o Fórum de São Paulo, gente? Plantar socialismo aqui. A gente não faz essa leitura, né? Vocês estão entendendo como que a igreja é importante até para elucidar seus membros sobre isso. E como os membros têm que valorizar isso. Trata-se de um movimento mundial, ele não é local, surge com mudanças de pensamento, mudanças significativas de pensamento quando comparado ao período moderno. Período moderno, verdade absoluta. Período pós-moderno, verdade relativa. Período moderno, a razão determina a verdade. Período pós-moderno, a experiência determina a verdade. Então, são diferenças cruciais dessa modernidade para a pós-modernidade, do domingo para a segunda. Então, uma mudança crucial aqui. Vamos lá. Elementos importantes a serem destacados dentro da perspectiva pós-moderna. Tudo isso afeta a interpretação, tá, gente? Nossa aula aqui é sobre interpretação. Primeiro elemento, ausência de verdade absoluta. Esse é um ponto. Vamos imaginar uma coisa aqui. O Isaac está com seu filho, conversando com seu filho. Eu falo assim: você tem que se comportar corretamente. O que é corretamente? Para você é corretamente, para mim não é. Pós-moderno. A dificuldade que a gente tem com os filhos. É isso. Você fala, é isso. E tem uma característica da... Sempre foi os jovens sempre foram assim, mas hoje é muito mais. Eles ainda acham que sabem mais do que seus pais. Por conta das influências que ele tem, né? Que ele está tendo. Então você fala uma coisa, não acho que é assim. Os filhos têm mais dificuldade de submissão ao pai, e os pais ficam mais na dependência de uma correspondência afetiva dos filhos. É isso. Minha relação com a Rafaela é mais afetiva ou de autoridade de submissão? O que vocês acham? Mais afetiva. A Rafaela deita e rola em mim. Até hoje. O legal é admitir, né? Nem tanto, né, Rafa? Nem tanto, ela sabe disso. Então, verdade absoluta não existe. Para os pós-modernistas, o grande erro da modernidade, ó. Esse foi o grande erro da modernidade, que é esse período que a gente acabou de estudar na aula anterior. O grande erro da modernidade estava no racionalismo. O erro.
Ou seja, não estava no racionalismo, mas no fato de investigar e buscar algo que não existe. Então, eles não estavam falando assim, o erro não estava na razão, o erro estava nesse engano de achar que pela razão você vai descobrir verdade, se verdade não existe. Você quer... uma verdade absoluta. E não existe. Então, na época da modernidade, se acreditava que existia essa verdade absoluta e se buscava os meios científicos para achar essa verdade absoluta. A pós-modernidade diz que isso foi um grande erro, porque eles empreenderam esforço para buscar uma coisa que não existe, a verdade absoluta. O mundo melhor, então, é a ausência da verdade absoluta e a relativização dessa verdade sendo subordinada ao desejo do sujeito. Então, o mundo melhor na modernidade é um mundo racionalmente livre para construir novos ideais. O mundo ideal da pós-modernidade, o ser humano emocionalmente livre para fazer o que acha melhor para si. E toda negação que se faz a alguém que quer viver de determinada maneira, essa negação é arbitrária e amoral. Sentido de moralidade mudou na pós-modernidade. A moralidade na modernidade, ela era subordinada a valores absolutos. Quem defende valores absolutos na pós-modernidade não é um ser moral, é um ser amoral. Por isso, conflito de autoridade e submissão, conflito de pais e filhos. O teólogo mais queridinho da esquerda chama-se o senhor Michel Foucault. É o teólogo mais queridinho da esquerda. Esse cara. Esse cara talvez, junto com Nietzsche, seja um dos que mais influenciou a geração do século XX e que moldou o pensamento da geração do século XXI. Foucault trabalhava com estruturalismo, e eu já falei para vocês sobre isso. Ele, grande pensador, grande erudito, altamente intelectual, assim talvez um dos caras mais, como é que eu vou dizer, mais complexo na sua imoralidade, a vida dele, a forma como ele enxergava a vida e a forma como ele influenciou tanta gente a enxergar a vida. Ele era homossexual assumido e, como vivia num período ainda moderno, lutava contra isso, lutava contra a família, pensou em se matar. E a partir dessa experiência, ele vai desenvolver o seu estruturalismo, que é uma filosofia que lida com as estruturas. E ele vai afirmar, eu estou falando grosso modo que eu não sou estudioso desses caras não, tá, gente? Eu só dou minha orelhada lá. Eu não sou nenhum expert nisso, não. Se tiver erro, por favor, me perdoe. O que ele pensava é que toda estrutura é estrutura de dominação e que impede você de ser feliz. Impede você de se assumir tal como você é. Então repare, um cara com grande crise existencial que elabora uma forma de pensamento com base nisso. Qual o resultado da geração do século XXI? Crises existenciais potencializadas, depressões, crise de ansiedade, jovens se batendo, se mutilando, e a gente não sabe de onde vem isso. E ele... Você parece um pouquinho com o Foucault. essa carequinha tua aí. Mas isso vem de encontro à necessidade da maioria das pessoas. Não vem nem de encontro, vai ao encontro mesmo, né? Vai ao encontro, casa com a necessidade das pessoas. Só o que acontece, Novardi? A verdade sempre será verdade, mesmo que ela seja interpretada equivocadamente, ela não muda. Se a pessoa quer acreditar nisso, quer fazer disso a sua verdade, ela vai viver, mas isso aí vai ter tempo de validade. Um dia isso aí vai acabar, a pessoa volta ao normal e vai ver que tem um buraco dentro dela. Porque, como eu disse, o ser humano é essencialmente religioso. Ele depende de Deus, ele é essencialmente normativo, ele tem normas de Deus. Quando você quebra isso, você pode se auto-iludir durante algum tempo. Mas depois essa realidade, ela é imutável. Você vai ver que ela é imutável. É como você está dirigindo ali na Avenida Rio Branco, no sentido
aterro. Aí você está dirigindo, você olha lá, mais ou menos, você tem aquela sensação de mar ali, que está pelo aterro do Flamengo. De repente um prédio daquele ali explode, cai, você dirigindo na tua frente, vai subir uma nuvem de poeira que você não consegue enxergar mais o que você estava enxergando. Você já não está mais, os teus olhos não contemplam mais aquele horizonte que estava na tua frente. E você pode então pegar, eu estou usando essa metáfora só para vocês entenderem o que eu estou falando, você pode então construir todo o teu pensamento de vida com base nesse perímetro que você tem entre você e essa nuvem de fumaça. Ali você vai construir sua ideia de mundo. Só que aqui, quando aquela poeira baixar, você vai ver que o horizonte ainda está lá no mesmo lugar. Porque por mais que explodam coisas, os horizontes de Deus nunca mudam. Eles estão sempre lá. Não sei porque eu lembrei disso, mas acho que eu expliquei direitinho. E é mais ou menos isso, gente. A ausência da verdade absoluta gerou relativismo. Ou seja, nada é absoluto e a verdade é produção do meio. Interessante na pós-modernidade que o que prevalece com verdade nem sempre é o que a maioria pensa. Não é uma cosmovisão majoritária. Às vezes é uma cosmovisão da minoria que ganha muita força e muito poder, que acaba então influenciando os demais. Você pega isso no movimento LGBT, por exemplo, é minoria, em comparado ao todo. Mas olha a força que tem agora. Influencia meios de educação, as artes, influencia total o poder dessa cosmovisão. Tem um microfone, né? Tem um microfone e tem a lente. Sim. E tem legitimidade, tem apoio político, uma série de coisas. Ideológico, educacional, legislativo. A mídia fala viu o que o Nicolas, por exemplo, fez com a história do Pix. Sim. O cara teve um Brasil assistindo ele. Quase 300 milhões de... Já passou então de um Brasil. Um Brasil e mais... Quase 2 Brasis aí. Exatamente. Então assim, mas esses outros caras também trabalham nisso. Então o senhor tem falado. Então o que entra, eu tenho percebido. A gente senta É porque, como eu estava falando para a Rafaela, é que o governo Lula, ele caiu muito na sua publicidade. Eles eram muito bons de publicidade. E agora eles estão caindo. Não, mas eles acham que ainda funciona. O problema é se eles ainda acham que funciona. Não, mas é que às vezes eles falam besteiras e não conseguem consertá-las. Às vezes ele tem até uma intenção boa, mas a forma como eles falam é igual o Bolsonaro. Bolsonaro não pode ser chefe de Estado, cara. O cara parece que tá em porta de botequim conversando. Como o cara pode ser chefe de Estado? Com um papo de botequim, o cara é chefe de Estado, não dá. Pegaram o papo de botequim dele, detonaram ele, acabou. Acabou. É isso. Eu me lembro que eu estava tomando café, eu, Rafael e Tânia, aí o Bolsonaro falou uma besteira, eu falei, esse cara ressuscitou morto. Lembra disso, Rafa? Ele ressuscitou mesmo morto. Ressuscitou morto lá. O cara era burro demais, cara. O Lula não é burro, não. O Lula é muito inteligente. Ele é bom. Burro é quem acha que ele é burro. Bem. Tivesse a manha dele, estaria aí. Estaria aí. O Lula, a gente já começar a falar de o Lula ia se aproveitar muito bem da pandemia. O Lula ia se aproveitar muito bem da pandemia. E o Bolsonaro usou a pandemia para acabar com ele mesmo. Uma besteira, cara, falando que tomar vacina ia virar jacaré. Pelo amor de Deus. Aí não dá, deixa esse cabra para lá. Vamos lá. Não me faça editar o vídeo. Vamos lá. Relativismo. Outro ponto da pós-modernidade, presta atenção, ausência de ideal metodológico. O que a gente falou até agora? A metodologia do método histórico crítico. Crítica das fontes, crítica da forma, crítica da redação. A pós-modernidade, pelo menos, alega a ausência de metodologia. A verdade, se é que ela existe, deve ser identificada no hoje, no aqui e agora, na realidade presente. Por isso que a nossa geração não gosta muito de histórias longas. É da pós-modernidade. A dialética é um confronto entre tese, antítese, para criar síntese.
Isso é uma dialética. Hegel trabalhava isso, a dialética de Hegel. Fala. Você ia falar? Era você? Eu estava falando de metodologia que não existe na pós-modernidade. Eles argumentam que não, né? Argumentam que não. Mas no momento em que eles dizem que tem o relativismo, que é a base deles, e que tem o relativismo É uma metodologia. cultural, linguístico É uma e metodologia. moral, isso não acaba É uma sendo metodologia. forma metodológica? Claro que é. É contradição igual o liberalismo teológico, que dizia que interpretava a Bíblia com neutralidade hermenêutica. E não tinha. Não tinha. É falácia, é o argumento falho. Isso volta no que você está falando o tempo inteiro. Não existe ninguém sem um pressuposto. Todo mundo tem esse pressuposto. Todo pressuposto. Local, não existe. Impossível. Todo mundo tem. Todo mundo tem sua teologia. Aí morreu uma criança lá, já está com os anjos do céu. Isso é um pressuposto que a pessoa tem, que a criança morreu, está com os anjos do céu. Está nela isso. Vamos lá. Não há neutralidade, aqui ó, não há, olha a diferença. Modernismo, neutralidade hermenêutica. Não há neutralidade se buscar a verdade. A pós-modernidade vai diferenciar enormemente da modernidade, porque ela afirma, defende a existência de pressupostos, e são esses pressupostos que vão determinar a verdade. E esses pressupostos diferem de A para B. Então, cada um tem sua verdade baseada no seu pressuposto. Ok? Prosseguido. Isso gera pluralismo. A gente vê, ó, tudo é relativo. Se tudo é relativo, então as ideias são plurais. Pluralismo. Estabelecimento da diversidade no campo das ideias, como na perspectiva política, religiosa, social. Aí a gente tem pluralismo cultural. A gente hoje não vive um liberalismo teológico, mas o liberalismo teológico produziu um liberalismo ético. A gente tem pluralismo ético. Não existe uma ética dominante na pós-modernidade. Não existe. Você, até na igreja você vai assim, cada um cuida da sua vida. Não é isso? Quem é você para se meter na maneira como eu quero viver? Não tem muito isso? Isso é pós-modernidade. Isso é da pós-modernidade. Pluralismo ético, pluralismo religioso. Esse pluralismo religioso é questão assim, é um ponto da pós-modernidade, diferente da modernidade, que critica ferozmente o cristianismo no seu pressuposto de exclusivismo. O cristianismo é altamente criticado. Recomendo a vocês um livro chamado Verdade, como transmitir o evangelho no mundo pós-moderno. Eu recomendo os 3 primeiros capítulos desse livro, você já vai ter um material muito interessante para você entender isso aqui. Então, esse pluralismo religioso, ele tenta tirar da igreja e do cristianismo a prerrogativa de exclusivismo. Nós temos a verdade e se você quer ser salvo, feliz e viver bem com Deus, tem que entender o que a gente está falando. Negar aquilo que você acha e submeter aquilo que a Escritura diz. Esse exclusivismo é altamente criticado. E se coloca em pé de igualdade, não é que eles querem anular o cristianismo, não é isso. O cristianismo é uma opção. Então, o cristianismo é colocado em pé de igualdade com o candomblecismo, com o bandismo, com como é que é o do... Não, do francês lá, kardecismo. Ele é colocado em igualdade. Não há uma superioridade, não há uma religião que diz essa é a verdade. Todas as religiões falam a verdade. E isso gerou... Lembra quando numa das perguntas eu coloquei aqui no início, você pode então ajustar a escritura para dialogar com a imposição cultural? Aí a resposta foi não, nós não podemos, mas é possível que façamos. Não é isso que a gente... O pluralismo cristão ela vem disso, da ideia de ajustar a verdade bíblica para as imposições de uma cultura dominante. Então, quando isso acontece, vão surgir novos cristianismos.
Então você tem cristianismo progressista, cristianismo socialista, cristianismo marxista, cristianismo das minorias, cristianismo liberal, tudo são meios de cristianismo. Tem até cristianismo, que eu não vou nem falar porque está gravando aí. Mas se você quiser ser um criminoso cristão, você vai encontrar um cristianismo para isso. Você pode falar porque tem série, Tem, eu sei que tem perto da gente. É isso, gente. Então, você vê a que ponto nós paramos. Então, quando você fala assim, sou cristão, isso não quer dizer muito. Que tipo de cristianismo você tem? De onde vem teu sentido de ser cristão? Um dia desse eu estava lendo uma matéria que não sei em que lugar, foi aqui no Brasil, num país, que seria então obrigatório o ensino da escritura nas escolas, ensino da Bíblia na escola. Outrora, a gente ia bater palma para isso, né? O ensino da Bíblia, poxa vida, Jesus está voltando. Os mentes escatológicas iam falar logo disso. Mas agora a gente não bate palma para isso. O que vai ensinar sobre a Bíblia nas escolas? Que perigo! Que perigo! O Lula estava querendo, vou falar do cara de novo. O Lula tinha um projeto, não sei se isso foi adiante, de criar um seminário para pastores liberais. Lula, formador de pastores. Gente, Jesus está voltando. E ele quer ser presidente. Mas aí é até entendível, porque ele quer pegar Claro. É aquilo que a Márcia falou, que eu falei, o cara é inteligente. O cara é inteligente. Ele tem um projeto educacional de pagar a educação do teu filho. Por que ele quer pagar a educação do teu filho, cara? Porque ele quer formar a mente do teu filho, cara. Não tenha dúvida disso. Ninguém faz nada de graça. Ele está falando de Lula, mas não é Lula, né? É toda essa estrutura. Todo o sistema. Tira coitado do Lula. Lula acaba levando culpa de tudo. Lula é igual o diabo na boca de cristão, leva a culpa de tudo. Eu ouvi um debate falando, Peraí, gente. Os argumentos dela, ela é tão perfeita que a pessoa em cima do muro aceita os argumentos dela fácil. Ela é incisiva e contundente das afirmações dela. Vamos lá. Então, do pluralismo a gente pula para o inclusivismo. Então, raciocina comigo. Tudo é relativo, ideias plurais, ideias que devem ser incluídas. Então, é inclusivismo. Promover uma sociedade de igualdade, diversidade, na qual todos os pensamentos e comportamentos devem ser aceitos e incorporados. Daqui a pouco eu falo sobre o que é aceitar isso. Sincretismo é a mistura de tudo como se fosse uma coisa só. A grosso modo falando é isso. Fusão de diversas crenças e pensamentos resultando numa nova forma de expressão. Ou seja, tudo é similar. E o humanismo, o centro não é Deus, o centro é o homem, o centro é a coletividade, o centro é os ideais de uma sociedade relativista, pluralista, inclusivista, sincretista. Isso é o que a gente vive hoje. Bom, aí eu coloco aqui, como a transição da modernidade para a pós-modernidade, o que era líquido, o que era sólido passou a ser líquido, o que era absoluto agora é relativo. Mudou. E entendam isso. Os tempos mudaram. Aqui, deixa eu parar um pouquinho aqui nisso. Gente, se os tempos mudaram, hoje o pai não vai ser bem sucedido educando o filho como educava na modernidade. Se relacionando com ele como se relacionava na modernidade. Como era na modernidade? Eu sabia o que era certo e o que era errado. Né? A modernidade era o quê? Eu sabia o que era certo e o que era errado. Então, quando eu fazia alguma coisa, viu criança, quando está com a calcinha cheia de cocô, o que ela faz? Encostadinha na parede assim, não fica? Quando a gente fazia coisa errada, a gente já sabia que tinha feito coisa errada. Quando o pai olhava assim, a gente já sabia. Entra. Entrou. Faz isso agora.
está olhando. Não faz. Então, aí, gente, vamos problematizar aqui. De quem é a tarefa de educar? Ok. Agora, como educar hoje? Difícil. Aí é a questão. Como formar hoje? Você pegar o odre que comportava aquele vinho, não dá mais. Porque agora é outro vinho, tem que ter outro odre. Você não pode mudar a essência, mas você precisa saber como lidar com isso numa sociedade que não é mais moderna, é pós-moderna. De acordo com ela, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é da família e a sociedade. E levando isso para o tempo que o senhor está falando aí, né, nos nossos tempos, que olhavam, a sociedade tomava conta, e hoje, se você vê o vizinho, vê o filho em maus situações e chegar para você e falar, tem pessoas que não aceitam e ainda dão um fora, falam assim, ó, meu filho cuido eu, você não tem nada a ver com a vida do meu filho. Onde que isso ajudava? Pelo menos eu fui criado com mãe trabalhando, e se a gente tivesse saído da escola, fazendo alguma coisa, com certeza ia chegar à noite no ouvido da minha mãe. Então, André, onde eu estou querendo bater contigo numa aula de interpretação bíblica? Primeiro que eu entendo que não é só interpretar a Bíblia, é saber interpretar tudo à sua volta, à luz de um pressuposto. Qual é o desafio? Tratar com seus filhos verdades imutáveis com métodos diferentes. Aí é a arte e Deus nos dá graça para isso, pode ter certeza disso. A questão, não vou poder entrar nesse assunto, mas o conceito de hierarquismo ético nos ajudará muito nisso. Se a gente tem uma ética kantiniana, por exemplo, a gente pode se dar mal. Porque, falei palavrão para vocês, né? Ética kantiniana é ética de Immanuel Kant, que entendia que a verdade vivia no período da verdade absoluta, né? Então a verdade tem que ser a verdade sempre. Você não pode nunca negar a verdade, mesmo que você cause dano. E a gente entende no hierarquismo ético que a verdade de fato não pode ser alterada, mas eu lido com as questões à minha volta, dentro do hierarquismo ético, procurando preservar sempre o bem maior. Então vamos lá, que eu estou aconselhando aqui Joãozinho e Mariazinha, que são casados. Estão em crise no casamento. Qual o bem maior? O casamento. Então eu vou fazer tudo para guardar esse casamento, com o meu conselho, porque é o bem maior. Tenho que preservar isso. Vamos supor que, por mais que eu tenha tentado, eu não consegui. Esse casamento ele está patológico. Mariazinha está sofrendo, Joãozinho está sofrendo, não tem nenhum desejo de continuarem juntos. Aí o bem maior já não é mais a família. Aqui o bem maior é Joãozinho e Mariazinha. Eles precisam aprender agora, eu preciso blindar eles para que dessa relação patológica eles não venham perecer por completo. Então você vê que o hierarquismo ético trabalha. Então vamos lá, que teu filho pegou um comportamento que você nunca esperava. Qual é o hierarquismo ético? Qual é o bem maior? Teu filho, tua relação com teu filho. Você vai blindar isso. Acabou. Isso aqui ninguém rouba. Isso aqui é uma verdade. Tudo pode mudar, mas essa verdade ninguém muda. Eu sou o pai dele, ele é meu filho, isso aqui ninguém muda. Eu vou preservar isso aqui. Esse aqui é o meu hierarquismo ético. Vou guardar isso aqui, blindar isso aqui. E o restante que eu não posso fazer, eu vou entregar a Deus. E à medida do possível, à medida que eu blindo o bem maior, eu ganho dessa pessoa uma confiança que eu não teria se eu usasse de imposições da modernidade. Eu perderia a confiança. Então, a forma de trabalhar com relacionamentos e com conflitos de relacionamentos na pós-modernidade é uma forma de condescendência. O que é condescendência? É fundamental isso, tá, gente? Condescendência, descer para estar com. Condescer. Então, ao invés de você querer que o teu filho chegue àquilo que você quer, você desça a ele. Isso é condescendência da graça divina. Foi assim que o Senhor nos tratou.
condescendência. Ele desceu a nós, ele não exigiu que subíssemos a ele. Então são princípios fundamentais, gente, que até a hermenêutica nos ensina isso. Isso na monarquia ainda hoje. Hã? Os padres instituem sagaz para falar com os filhos. Na monarquia, Em alguns países tem, eles honram disso. O hino da Inglaterra é Deus salve a rainha, tem uma frase assim, né? Vamos lá. Antigos paradigmas foram atingidos a fim de que não haja um modelo. Esse é o ponto, ó. No início da década de 90 era uma moda de as pessoas falarem tem que quebrar paradigma, tem que quebrar paradigma. Eles não sabiam que eles estavam reproduzindo algo extremamente pretensioso. Porque quando você derruba os paradigmas, é isso que às vezes a gente faz, as pessoas querem ser. Por exemplo, a Márcia vai comprar lá uma camisa para o Léo. E tem uma camisa rosinha com coração e tem uma camisa azul com os balões. Na modernidade, Márcia escolheria qual camisa? Para o Léo. Azul. Por quê? É um paradigma. É um paradigma. Um paradigma. Tudo parece inofensivo, mas quando quebraram esses paradigmas, tinha algo muito mais profundo por trás daquilo. É tirar as referências que classifiquem alguém como masculino ou feminino. É verdade, fazer sobrancelha. Só que ninguém viu isso. Ninguém viu isso. Pegando aqui a Márcia de novo. A Márcia vai comprar um brinquedo para o Léo e um brinquedo para a Sofia. Aí ela entra numa loja que tem bolas, carrinhos, bonecas e maquiagem. O que ela vai escolher de presente para o Léo? Ou bolas ou carrinhos. E para a Sofia? Bonecas ou maquiagem. Hoje, se compra maquiagem para os filhos, homens. Porque o paradigma foi quebrado. Criaram os carrinhos para as meninas. Então, tirou o paradigma, gente. Tirou o paradigma. Qualquer dia desse eu me atrever a dar uma aula aqui sobre feminismo. 4 horas falando sobre isso. A gente vai pegar a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda e a quarta onda. A gente vai ver que tudo começou muito bem intencionado, de forma drástica que isso terminou. Nas 4 ondas. Na verdade, eles começaram sutil mesmo, né? Depois... Não, o feminismo começou com intenções legítimas. Vamos prosseguir, gente. Aqui, ó. Presta atenção aqui que isso é o nosso tempo, hein? Na pós-modernidade, presta atenção aqui, gente, presta atenção aqui. Na pós-modernidade surgiu o comportamento chamado politicamente correto. Ele se instala e o que isso quer dizer, o que isso interfere? Leva as pessoas a se comportarem bem, sem criticar, sem negar a legitimidade de qualquer pensamento, de qualquer comportamento, mesmo que esse comportamento seja errado. O politicamente correto não faz você só conviver, não, faz você aceitar um comportamento que era errado, tão legítimo como o teu. Esse é o politicamente correto da pós-modernidade, que atingiu o púlpito, atingiu a teologia também. O que ocorre em nossos dias é mais uma versão do que tem se repetido ao longo da história. O que tem se repetido ao longo da história? As mudanças culturais sempre foram um desafio à fé cristã e, portanto, um desafio à interpretação da Escritura. Ou seja, como interpretar a Escritura no período pós-moderno. A gente lida com isso. Em suma, a pós-modernidade é confusa, sem parâmetros, sem norte, mas tem afetado os seres humanos, tornando-se responsável, e aqui, se você concorda ou não, pós-modernidade, na minha opinião, é responsável por gerar uma era patológica. Muita gente confusa. Com gente doente. Muita gente. A modernidade não tinha gente doente assim. A pós-modernidade é uma era patológica. Muita gente doente. Crianças doentes emocionalmente, crianças com depressão, os divãs de terapia crescem cada vez mais, crianças, adolescentes, adultos, velhos, casais. O que tem de casal na igreja procurando terapia familiar, gente, o que a família precisa é do evangelho.
Não é terapia, precisa do Evangelho. É colocar o Evangelho na tua casa, na tua família. Não é ficar lá numa terapia com um psicólogo te tratando com métodos e não indo na ferida. Você vai para um gabinete pastoral comigo, você não vai ter terapia familiar, você vai ter o Evangelho para a tua vida. É só que a gente erra nisso. Muito, né? Eu vejo pessoas, né? Eu sou pastor, né, gente? Vocês sabem disso, que eu sou pastor. Eu vejo, não foi uma vez só que eu vejo, né? Eu estou em crise com minha família, inclusive eu estou procurando uma terapia familiar. Gente da igreja, o que precisa? Precisa do Evangelho. Precisa submeter às demandas do Evangelho.